Eu pensei muito sobre e finalmente me rendi a um assunto que eu já queria trazer muito aqui pro canal e que vocês já estão muito familiarizados. Analog Horror. Eu já tenho outro vídeo sobre isso aqui no forninho da Yu sendo preparado, mas decidi trazer primeiro esse, que além de ser mais curto do que eu preparei pra vocês, esconde uma história muito interessante. Me digam, vocês já tiveram amigos imaginários quando eram pequenos? Como vocês imaginavam que era a aparência deles? E se esse seu amigo imaginário fosse real, que forma ele teria? Você teria medo? E se esse amigo não fosse tão imaginário assim e se escondesse no seu armário? Senhoras e senhores, esse é o Obelisk. Ok, eu devo primeiramente ressaltar que claramente o protagonista desse primeiro vídeo é uma criança. Eu fiz um novo amigo. Você quer conhecer ele? Ele vive aqui. Ele tá no meu armário. Ela diz que fez um novo amigo e que ele vive no armário dela. E inicialmente a gente não consegue ver nada, até que esse amigo, uma criatura, aparece observando no meio das sombras e a criança diz que ele não gosta de ser assistido. Mesmo assim, ela continua filmando ele e vai até o guarda-roupa, abre a porta e a criatura não tá mais lá, ela se escondeu, afinal não gosta de ser observada. O vídeo corta pra ela vendo um desenho na TV e ela diz que esse amigo também gosta de ver TV junto e assiste aos programas com ela às vezes. Ele tá lá em cima. A criança diz que ele tá ali e a gente consegue ouvir o som de alguém em outro cômodo. Você consegue ver ele? Ela para a câmera nessa escada e pergunta se a gente consegue ver ele, e realmente não dá pra ver nada, tá tudo bem escuro. A gravação acaba e o próximo take é esse aqui. A gente finalmente consegue ter o vislumbre de como é esse amigo. A criança provavelmente começou a filmar quando viu que a criatura saiu de dentro do armário. E ela vai voltando pra dentro do armário aos poucos, como se realmente não quisesse ser filmada. A criança pergunta de novo, você consegue ver ele? E o vídeo acaba. Essa constante pergunta de você também consegue ver ele me faz parecer que a criança precisa de uma certa validação em relação a isso. É como se ela precisasse saber que não é só ela que tá vendo aquilo ali. E apesar de dizer várias vezes que a criatura é uma amiga, que ela até vê televisão junto com ela, a criança parece estar assustada, e a gente percebe isso na forma como ela parece hesitar ao ver a criatura e em como a câmera treme, parecendo que na verdade ela tem um certo medo ainda que se refira a esse bicho aí como um amigo. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que a legenda desse vídeo diz pilfer, que em inglês significa furtar ou surrupiar, e isso me faz crer que talvez essa criatura queira roubar essa criança de alguma forma. Você está quase indo embora. Esse vídeo já começa diferente do outro. O que tá sendo filmado agora é um corredor com uma porta no final. E de dentro dessa porta aparece uma outra criatura. Pois é, essa casa aqui não parece nada com a casa que a gente viu no último vídeo. Logo em seguida, a filmagem muda. É como se fosse o lado de fora dessa porta. Esse corredor, essa porta, dá direto pra uma floresta. A gente não consegue ver o restante da casa. É como se literalmente uma porta tivesse sido summonada no meio do nada. É como se essas portas fossem na verdade um portal pra um mundo. Mundo esse que é cheio de criaturas. Isso me fez lembrar um pouco de Monstros S.A., sendo bem sincero. E no meio dessa floresta, mais uma criatura é introduzida. Uma criatura muito alta e longa, que tá só ali parada sem fazer absolutamente nada. Logo depois, a filmagem volta de frente pra porta do início do vídeo. E a gente percebe duas coisas. A criatura que tava ali na porta não tá mais. E a porta logo ali do lado tá aberta, como se algo tivesse saído daquele lugar ou entrado. E a legenda desse vídeo diz: coisas curiosas encontradas. Interessante. Na sua casa. Esse vídeo começa com a gravação de um quarto. É como se uma pessoa estivesse deitada na cama e acordou com esse ruído no fundo, que me parece muito uma pessoa resmungando ou chorando. Uma coisa que me chama muita atenção é que tem uma cadeira segurando a porta, como se a pessoa que estava dentro do quarto quisesse se proteger de algo ou alguém. E sendo bem honesta, o fato de só ter uma cadeira pra se proteger de seja lá o que for que tá fora daquele quarto é muito aterrorizante por si só. E o texto que diz cheque a Abby implica que tem alguém conhecido dessa pessoa do
lado de fora. Nesse vídeo, o estilo de filmagem muda um pouquinho, é como se fosse um jogo. Não é mais uma câmera andando e tudo mais. A pessoa passa pelos corredores da casa até chegar no quarto que parece ser o quarto de um bebê. Tem um bercinho ali no canto, e os ruídos continuam. E bom, não tem absolutamente nada dentro do berço, e... Mas as portas estavam trancadas. Ok, essa criatura ainda não tinha sido mostrada. Ela tem esse semblante meio cansado, como se tivesse em sofrimento, e tem essa cabeça que me lembra muito a roupa de um bobo da corte. A próxima cena desse vídeo é basicamente em preto e branco, com foco nessa porta, e diz: as portas estavam trancadas. E o que é pior do que ter um invasor na sua casa? Um invasor que já tava lá dentro, mesmo com tudo protegido e fechado. E tudo isso me faz questionar algumas coisas. A pessoa desse vídeo parece ser pai ou mãe da Abby. Por que ela deixou a criança do outro lado da casa sozinha, sem proteção alguma, enquanto ela mesma estava dentro do quarto com a porta barricada? Parece que a pessoa deixou o bebê lá como isca, mas isso também me faz pensar. A pessoa pareceu preocupada com o bebê, foi checar como ele tava. Será que o bebê, a Abby, não virou essa criatura? A casa sem janelas. Esse vídeo começa em um lugar com uma vibe bem liminal. Tem só uma casa no meio do nada e essa casa não tem portas nem janelas. Basicamente, não dá pra entrar ou ver o que tem dentro. Mas a pessoa que tá com a câmera percebe que tem um pedaço de madeira escondendo um buraco do lado da casa, que serve como uma entrada bem apertada, lá ele. Andando mais um pouco, a pessoa acha um outro buraco que leva de fato pro interior da casa. E essa casa parece ser bem familiar. Só que conforme a pessoa vai andando, a gente percebe que alguns móveis estão no teto. É como se aquela casa tivesse sido invertida e não tem absolutamente ninguém lá. Ou é o que a gente achava. Alguma criatura tá nessa casa, só que dessa vez parece muito ser a criatura do primeiro vídeo. É como se agora, nesse mundo invertido, a casa estivesse sendo habitada só por ela. Ela percebeu que tem alguém estranho que entrou lá e foi dar uma olhadinha. Existe um cômodo nessa casa que fica bem em foco. Ele parece uma espécie de depósito ou algo do tipo. E uma coisa que é colocada muito em ênfase nesse quarto é uma placa escrito: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Essa casa, na verdade, tem alguns símbolos cristãos, como cruzes e essa placa, como se quem estivesse morando lá tentasse se proteger de alguma forma. Dá pra notar bastante isso quando a pessoa da câmera foca em uma escadaria. Essa escadaria era pra levar pro andar de cima, mas não tem absolutamente nada ali. E em cima dela tem uma cruz pendurada. Andando mais um pouco, essa pessoa encontra uma porta que tá ali invertida e ela é muito alta pra alcançar. E essa porta é a mesma do vídeo na sua casa, ou seja, é a mesma casa. E, bom... O que é você? Eu conheço o seu rosto. Dessa vez é a criatura falando. De alguma forma, ela reconhece o rosto da pessoa que invadiu aquela casa, mas ela não sabe o que ela é. Esse vídeo deixa bem claro duas coisas. Existe um mundo invertido em que essa criatura reside. E bom, a pessoa que tá na câmera é com certeza alguém que a criatura conhece. Mas quem? Inicialmente parece que é a criança do primeiro vídeo que cresceu, foi embora da casa e de alguma forma acabou revisitando o lugar depois de adulta, não sei, talvez algum outro morador. Outra coisa a se notar é que a pessoa da câmera diz que o lugar tem cheiro de fósforo queimado. E essa informação não é colocada ali à toa. Em tempos antigos, o cheiro de enxofre significava que alguma força maligna estava por perto. E nesse vídeo, o cheiro de fósforo queimado pode indicar que um mau espírito tá por ali. Isso, seguido da placa naquele quarto e a cruz em cima da escadaria, indica que de alguma forma, seja lá quem um dia morou naquela casa, tentou proteger ela dessa criatura que tá por ali. Ela tá aqui em algum lugar. Por que você mantém a gente aqui? Nesse vídeo é mostrado um cemitério, e dentro desse cemitério tem um berço, o mesmo berço do terceiro vídeo. E dentro dele... Você não é como eu me lembrava, Abby.
Essa larva que tá no berço, de alguma forma, é a Abby. E quem foi ver o berço era a criatura, a mesma do terceiro vídeo. A gente percebe pela sombra. Depois disso, novamente, a gente tem um vislumbre daquele quarto com o berço. Só que dessa vez é mostrado um chão cheio de sangue. Alguém matou a Abby, ela não só sumiu. A porta em que a criatura foi vista no terceiro vídeo é colocada em foco várias vezes, mas esse foco vira pra janela, e a gente tem a vista do lado de fora dela, como se alguém estivesse observando o que acontece lá dentro pelo lado de fora. Por que você me mantém aqui? Quem é a pessoa ou criatura que foi deixada do lado de fora? Isso me fez lembrar daquela criatura longa do primeiro vídeo, ela não foi mais colocada em ênfase em momento algum. Eu não posso mais ficar aqui. A pessoa da câmera parece segurar uma culpa muito grande. Ela não aguenta mais só encarar as paredes do quarto do bebê. E de alguma forma, a criatura ainda tá pela casa, e a pessoa olha pra ela, fecha as portas e simplesmente sai andando até seu quarto, como se não se importasse com o fato de ainda ter um estranho no ambiente. Aqui nesse trecho, a gente percebe que a porta invertida, na verdade, era a porta do quarto da pessoa esse tempo todo, e naquele mundo invertido, o quarto não podia ser alcançado. Por favor, me perdoa. A pessoa da câmera deita na cama e a criatura começa a fazer muito barulho lá fora. Esse barulho é como se ela estivesse chorando em sofrimento, enquanto uma musiquinha toca, aquela musiquinha It's a Small World. E uma última coisa é dita pela pessoa: por favor, me perdoe. E a descrição desse vídeo é realmente você? Bom, até aqui foi isso. Eu acho que uma das partes mais difíceis de fazer um vídeo de Analog Horror que ainda não foi finalizado ou é cheio de pontas soltas é entender o significado disso tudo. Eu varri a internet em busca de diversas interpretações que fazem até que bastante sentido, e como algumas pessoas já fizeram um vídeo sobre, eu não vou falar sobre essas teorias em específico, eu vou falar sobre a minha mesmo. Ela pode não condizer com a interpretação que você teve, e definitivamente não tô dizendo aqui que é isso que o criador quis passar, mas vamos lá. Dois mundos diferentes são mostrados nesse Analog Horror. Um mundo que tem aquela porta no meio da floresta onde o bicho alto aparece, e o outro em que tem aquela casa no meio do nada que é invertida na parte de dentro, que na verdade é a casa onde a Abby mora com provavelmente seus pais, e isso fica bem claro nos últimos vídeos. Sobre o segundo vídeo que mostra a criatura gigante, mais nada é dito sobre ela. Parece que a pessoa só quis mostrar que sim, esse é um mundo onde criaturas estão à solta. Eu não consegui tirar mais nada de informação disso. Só que aquelas duas criaturas, tanto a do primeiro vídeo quanto a que tem cabeça de bobo da corte, são as mais colocadas em evidência, e parece ter uma história envolvendo elas de alguma forma. E é aqui que vem minha teoria. Ambos esses monstros são os pais de Abby, e os vídeos são o ponto de vista de cada um deles. A casa normal seria o ponto de vista do pai, e a casa invertida o ponto de vista da mãe, ou vice-versa. Eu não vou me prender tanto ao gênero aqui. Pensa comigo, uma criatura nunca é vista no mesmo lugar que a outra está, mesmo que seja na mesma casa. E por algumas vezes elas parecem se encontrar, uma na hora que a Abby sumiu, outra na casa invertida onde a criatura do primeiro vídeo diz o que é você, conhece seu rosto, e outra no último vídeo quando a pessoa sai do quarto do bebê e dá de cara com um monstro na porta. Parece muito que um dos pais matou a criança, seja lá por qual motivo, talvez uma depressão pós-parto ou algo assim. E agora precisam lidar com a convivência entre os dois, e um deles claramente se sente muito mal, se sente com culpa. A gente percebe muito isso quando a pessoa não suporta estar no mesmo quarto do bebê e antes de se deitar ela pede perdão. Outro ponto que me fez pensar muito nessa teoria é que quem foi visitar a Abby no cemitério foi a criatura que parece um bobo da corte. E não faria sentido ela visitar a criança no cemitério e agir como se já conhecesse o bebê, sendo só uma criatura que caça crianças e mata elas. Não é uma criatura irracional. Ela parecia ter algum grau de parentesco com essa criança. Sem contar que nenhuma das criaturas atacava a pessoa do vídeo, tanto Abby quanto uma a outra. Teve até um jumpscare, mas a pessoa do vídeo não parece ter medo da criatura. Ela parece mergulhada em ressentimento o tempo todo enquanto a criatura só existe ali. No final do último vídeo, enquanto a pessoa pede perdão, a criatura faz sons do lado de fora como se estivesse chorando muito e se lamentando. É como se depois do que aconteceu, os dois se vissem como monstros um pro outro. E a outra pessoa, a que matou o bebê, também carregasse uma certa culpa em si. Eles definitivamente se conhecem já, a pessoa não parece ficar surpresa com a presença da criatura que parece um bobo da corte, e o monstro do primeiro vídeo que aparece na casa invertida só pergunta: o que é você? Conheço seu rosto. Como se não reconhecesse mais o parceiro ou parceira depois do
que ela fez. E, inclusive, tem medo dela ao ponto de prender sua porta do quarto com uma cadeira. Por isso, a porta do quarto era invertida do ponto de vista da outra pessoa. O quarto do parceiro é inalcançável, aquela pessoa tem medo dela. Eles se encontram vez ou outra, mas fazem de tudo pra se evitarem. Isso tudo me faz pensar que faz mais sentido a pessoa ter prendido um bebê do lado de fora do quarto com um suposto monstro do lado de fora. Aquela pessoa confiava na outra que tava ali fora, mas tinha medo dela. Só que depois de tudo que aconteceu, é como se aquela outra pessoa tivesse meio que em cárcere privado, porque naquele trecho da janela ela se pergunta: por que você me mantém aqui? Eu não posso mais ficar aqui. Como se estivesse em cárcere mesmo, como se aquela outra pessoa mantivesse ela por perto a todo custo e ela já não aguenta mais o sofrimento de ter que conviver com aquela pessoa e a culpa pela morte da Abby. Claro que vai ter muita coisa ainda a ser questionada. Como assim a Abby era um bebê e tava usando a câmera ao mesmo tempo e falando? Se ela era um bebê, o que era aquele monstro longo? O que era aquela outra casa? Essas coisas não fazem muito sentido com a minha teoria, mas é isso que eu consegui tirar dessa parte dos monstros. Várias teorias que eu li fizeram bastante sentido, mas é isso que eu consegui extrair da minha parte. Acho que a parte mais legal de um analog horror que ainda não tem uma finalização, ou que pelo menos não tem um final que é na sua cara, um final não tão explícito e bem amplo, é você poder interpretar do jeito que você quiser e montar várias teorias e ver vários pontos de vista de outras pessoas também. A gente ainda não sabe se vai ter continuação desse analog horror, mas se tiver, vocês podem ter certeza que eu vou fazer um vídeo novo sobre. E vocês, qual interpretação vocês tiveram sobre esse analog horror? Eu vou adorar saber a opinião de vocês. E por favor, não esqueçam de se inscrever. A gente tá com quase 20 mil inscritos. Cada um de vocês conta. Eu sou a Yu do Dissonância e tchau!